O caos domina o fronte. Explosões, tanques em chamas e drones abatidos em massa. As forças especiais ucranianas realizaram um ataque de precisão devastador, destruindo uma das armas mais avançadas da Rússia. Enquanto isso, ataques aéreos e bombardeios continuam se espalhando pelo território inimigo, e até mesmo refinarias de petróleo estão pegando fogo. A guerra escalou para um novo nível, e você não pode perder nenhum detalhe. Então, já se inscreve no canal e ative as notificações, porque agora vamos direto para o campo de batalha. A artilharia de precisão ucraniana segue humilhando as forças russas. Dessa vez, um ataque de HIMARS ajustado pelas forças especiais destruiu um dos mais recentes sistemas de artilharia da Rússia, o 2S-43 Malva. O impacto foi devastador, transformando a peça de artilharia em destroços em segundos. Este ataque não é apenas uma vitória tática, mas também um golpe na moral russa, que apostava nessa arma para fortalecer suas ofensivas. Os operadores ucranianos da 1129ª Unidade de Defesa Aérea provaram, mais uma vez, que a Rússia não tem domínio dos céus. Seja muito bem-vindo ao Fronte Brasil. Em um único dia, abateram 5 drones de reconhecimento Zala, um Orlan e um Super-Kan. A destruição foi tão rápida e precisa que nem as câmeras traseiras dos drones russos conseguiram registrar a ameaça antes da eliminação. A Rússia já perdeu milhares de UAVs nesta guerra, e a Ucrânia continua impondo um bloqueio letal contra os olhos eletrônicos do inimigo. A ofensiva russa no norte da região de Lyman foi duramente castigada. Os pilotos da 63ª Brigada BBS caçaram e eliminaram pelo menos 15 soldados russos. Os ucranianos vêm adotando táticas agressivas para impedir avanços russos, e os relatos são claros. Onde há invasores, há destruição. As forças russas lançaram mais um ataque massivo em Kurshina, tentando romper as defesas ucranianas. Infantaria, veículos blindados e artilharia foram mobilizados em várias ondas. Mas a resposta da 47ª Brigada Magura foi implacável. Os russos foram forçados a recuar, deixando para trás veículos destruídos e dezenas de baixas. Os blindados queimando no campo de batalha são a prova de que cada ofensiva russa termina em um verdadeiro show de fogo. Durante a noite, drones ucranianos atingiram um dos maiores complexos petrolíferos da Rússia, a refinaria Bashneft, em Ufa. Essa instalação é crucial para o exército russo, fornecendo combustível de aviação, diesel e lubrificantes. Agora, imagens de densas nuvens de fumaça e explosões confirmam que o ataque foi bem sucedido. O Ministério da Defesa russo afirma ter derrubado 7 drones durante a noite, mas não comenta nada sobre a destruição na refinaria, sinal de que o ataque pegou a Rússia de surpresa. Segundo o Estado-Maior ucraniano, somente no último dia, a Rússia perdeu mais de 1.350 soldados, 11 tanques, 16 veículos blindados, 60 peças de artilharia, 2 sistemas antiaéreos e 61 drones. As perdas russas continuam a crescer em um ritmo acelerado, enquanto a Ucrânia intensifica seus ataques estratégicos. O presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Keir Starmer estão discutindo uma cessação parcial das hostilidades. A proposta incluiria o fim de ataques aéreos, navais e contra infraestruturas energéticas. Mas será que Putin aceitaria um acordo assim? Ou a Rússia usaria essa trégua para rearmar suas tropas? A 17ª Brigada Poltava da Guarda Nacional neutralizou 5 drones kamikaze russos, Shahed 131, 136 durante o fim de semana. Com isso, a Ucrânia mantém uma defesa aérea ativa contra os ataques incessantes da Rússia, mostrando que os Shahed já não são mais uma ameaça tão temida. Com a ajuda americana cada vez mais incerta, países europeus estão correndo para reforçar as defesas da Ucrânia. O Reino Unido enviará 5.000 mísseis Martlet, enquanto a Noruega começará a fabricar sistemas NASAMS na Ucrânia. Mas há um problema. Os sistemas Patriot continuam insubstituíveis. Será que a Europa conseguirá preencher essa lacuna antes que a Rússia aproveite a oportunidade?
Os bombardeios russos seguem em várias frentes. Ataques aéreos em Kharkiv, Donetsk, Zaporizhia e Dnipropetrovsk. Combates intensos em Vovchansk, Kupiansk, Liman, Kramatorsk e Toretsk. Na região de Kursk, tropas ucranianas repeliram 30 ataques russos. Apesar da ofensiva russa em diversas direções, a Ucrânia segue resistindo e impondo grandes perdas ao inimigo. Os combates se intensificam. Drones abatidos, tanques em chamas e refinarias pegando fogo. A Rússia tenta avançar, mas enfrenta uma resistência brutal da Ucrânia. Enquanto isso, a diplomacia internacional se move. Mas será suficiente para conter a escalada? A Ucrânia, em um movimento estratégico, tem intensificado o uso de drones para alterar completamente o equilíbrio no campo de batalha. Esses pequenos dispositivos, que há pouco tempo eram apenas ferramentas de vigilância, agora estão destruindo alvos estratégicos com precisão cirúrgica. Como isso está acontecendo? Vamos descobrir. No coração dessa revolução tecnológica estão os drones de fibra óptica. Ao contrário dos drones comuns, que dependem de sinais de rádio para controle e comunicação, esses drones se conectam a um cabo de fibra óptica, o que os torna praticamente imunes a ataques de guerra eletrônica. Isso significa que, em um cenário onde as redes de comunicação podem ser interceptadas e danificadas, esses drones conseguem continuar sua missão sem falhas, oferecendo uma vantagem crucial. Enquanto outros drones perdem conexão ou ficam fora de controle, os drones de fibra óptica da Ucrânia podem percorrer grandes distâncias, transmitir dados em tempo real e completar suas missões com precisão. Eles são um dos pilares da nova guerra tecnológica. Mas mais do que sua resistência, a verdadeira força dos drones ucranianos está em sua capacidade de trabalhar em harmonia com outras unidades militares, como a artilharia. Imagine um cenário onde um drone localiza um alvo, transmite suas coordenadas, e em questão de minutos, a artilharia entra em ação com um ataque de precisão. Isso está acontecendo agora no campo de batalha da Ucrânia. Drones e sistemas de artilharia trabalhando juntos como uma força única, atingindo os alvos exatos e destruindo posições inimigas com uma eficácia impressionante. Essa combinação de inteligência e poder de fogo tem se mostrado uma das armas mais poderosas no arsenal ucraniano. No entanto, é importante entender que os drones não são apenas ferramentas de reconhecimento. Os drones FPV, ou drones de visão em primeira pessoa, estão se tornando os novos kamikazes do campo de batalha. Esses drones são controlados por operadores em tempo real, dando-lhes a capacidade de realizar ataques suicidas contra alvos de alto valor, como veículos blindados e fortificações. Eles podem atacar com precisão, acertando os pontos mais vulneráveis das defesas inimigas. E enquanto a ideia de um ataque kamikaze pode parecer ultrapassada, a tecnologia por trás desses drones torna-os extremamente eficazes e difíceis de interceptar, mudando o jogo completamente. Mas claro, não podemos ignorar a resposta da Rússia a essa ameaça crescente. Com sistemas de defesa como o Panzer S-1, que combina mísseis e canhões automáticos para destruir drones, a Rússia também está se adaptando rapidamente. No entanto, a velocidade e a precisão com que os drones ucranianos podem operar continuam sendo uma vantagem significativa. O campo de batalha se transformou em um jogo de gato e rato, onde os operadores de drones precisam ser ágeis e inteligentes, sempre um passo à frente. E os drones não se limitam apenas ao ataque direto. Eles também estão desempenhando um papel crucial na inteligência de campo, detectando movimentos de tropas, localizando alvos e coletando informações vitais para as forças ucranianas. Essa capacidade de fornecer dados em tempo real permite que os comandantes tomem decisões mais rápidas e informadas, ajustando suas estratégias conforme necessário. Em um cenário de guerra, a vantagem de ter acesso a informações precisas e instantâneas pode ser a diferença entre a vida e a morte. E os drones estão fornecendo exatamente isso. Agora vamos olhar para alguns exemplos reais de como esses drones estão mudando o curso do conflito. Em áreas como Kherson e Donetsk, os drones têm sido fundamentais para desmantelar posições russas, destruir bunkers e neutralizar unidades inimigas. Um dos exemplos mais notáveis é o ataque coordenado entre drones e artilharia.
onde os drones identificaram alvos e transmitiram as coordenadas para a artilharia, resultando em ataques extremamente precisos. Isso não é mais uma questão de sorte, mas de estratégia bem coordenada entre tecnologia de ponta e treinamento militar avançado. À medida que os drones se tornam mais sofisticados, a questão que fica no ar é: como a guerra vai evoluir com o aumento de drones e outras tecnologias emergentes? Estamos testemunhando o nascimento de uma nova era de guerra, onde as máquinas, não os homens, dominam o campo de batalha. Mas também é claro que, apesar de toda a tecnologia, a verdadeira chave para o sucesso continua sendo a cooperação. Os drones são apenas tão eficazes quanto a capacidade de quem os opera para integrá-los de maneira inteligente nas operações militares. Em um jogo de guerra onde cada movimento é crucial, a coordenação entre diferentes forças e tecnologias pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Em conclusão, os drones estão moldando o futuro da guerra de maneira irreversível. A Ucrânia está mostrando ao mundo o poder de pequenas máquinas que, com a tecnologia certa, podem derrotar um exército inteiro. Se essa tendência continuar, poderemos estar vendo o início de uma nova era de confrontos militares, onde a guerra digital e as máquinas governam o campo de batalha. A pergunta é: qual será o próximo passo? Será a total automatização da guerra? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: os drones chegaram para ficar. 2h30 da tarde, 3 de março de 2025. Temos algumas informações adicionais. Em troca de garantias de segurança, o governo dos Estados Unidos acredita que a Ucrânia deve fazer concessões territoriais. Esta guerra deve acabar e isso requer concessões territoriais, disse o conselheiro de Segurança Nacional Mike Waltz. Isso, por sua vez, exigirá concessões russas em garantias de segurança para a Ucrânia. Os Estados Unidos querem ceder parte do território ucraniano para a Rússia. Eu não acho que a Rússia vai parar só porque assinou um papel de cessar-fogo ou cedeu o território. Aguardemos. A Casa Branca afirmou que os Estados Unidos entendem que Zelensky não está pronto para negociações de paz, mas o tempo não está do seu lado. A paciência e o apoio financeiro de Washington não são ilimitados e Kiev deve iniciar negociações. Eles observaram que Zelensky perdeu a oportunidade de garantir laços econômicos de longo prazo entre a Ucrânia e os Estados Unidos e alertaram que prolongar o conflito em um impasse no estilo da Primeira Guerra Mundial não leva a lugar nenhum. Engraçado, para mim, quem é que está criando esse impasse é os Estados Unidos querendo favorecer a Rússia. Mas enfim, Trump está aberto a negociações com Zelensky sobre os recursos naturais, mas apenas se o presidente ucraniano mudar sua posição. Qual posição? A posição de não ceder tudo que a Rússia quer, igual os Estados Unidos quer fazer? É isso? Acredito que nossas relações com os Estados Unidos continuarão. A ajuda ainda está chegando e contamos com novos apoios. O presidente enfatizou que recebeu total apoio após o conflito com o Trump. Isso significa que os Estados Unidos, apesar de todo esse conflito, continuam ajudando a Ucrânia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um anúncio nas suas redes sociais, onde ele disse basicamente que amanhã terá uma surpresa. E antes disso, ele falou que nenhum presidente dos Estados Unidos cedeu território à Rússia, ou seja, território ucraniano. O que será que o Donald Trump está planejando fazer? Se você tem uma ideia, deixe nos comentários a sua opinião. Será que ele vai começar a conceder territórios ucranianos para a Rússia? Eu acredito que sim. Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe o seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar a sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo. Olá, queridos telespectadores, sejam bem-vindos ao Front Brasil.